A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje nós vamos falar sobre a expansão internacional da genética zebuína brasileira e o avanço do Brasil em mercados estratégicos como a África e também a Ásia. Para essa conversa eu recebo Humberto Rosa, que é diretor de negócios da Zebuembryo, empresa sediada em Uberaba, que tem ampliado a presença da genética bovina nacional no exterior por meio da biotecnologia e de projetos de transferência de embriões. Humberto, muito bom receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer, Divino. Muito obrigado pelo convite, hein? Como é que tá Beraba? Ô, cidade boa, viu? Bom, que é bom. Povo muito acolhedor, é uma cidade de 350 mil habitantes que tem tudo de uma cidade de interior pacata, hospitaleira e acolhedora. É, realmente uma cidade bonita, uma cidade que tem história, tem tradição, tem ABCZ, tem... Aí tem universidades também, não tem? A FASU aqui, que tem um trabalho muito bom, a Uniub também, que tem um trabalho muito bom, é universidades de vanguarda de muito boa qualidade, né? Que são voltadas para o agro, fundamentalmente. Muito bacana. Humberto, vamos falar um pouquinho sobre as exportações brasileiras de genética bovina. Elas ainda estão muito concentradas na América Latina. O que levou a Zebuembryo a direcionar esforços para outros mercados, como a África e também a Ásia? Divino, o mundo está crescendo para lá. Tá? A América Latina, o crescimento é pequeno em população. A África hoje estima-se que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ou seja, toda a África tem uma população equivalente à da China, e é uma população que está crescendo. E a África de hoje não é a mesma África de 30 anos atrás. A África hoje está crescendo 5, 6, 7% ao ano no PIB, e as estimativas do Banco Mundial é que a África vai duplicar a população em 50 anos. E a Ásia tem a maior concentração de gente do planeta, né? Então, com um bom poder aquisitivo. Então, a concentração de população do mundo está nesses dois continentes, fundamentalmente, e por isso que a gente está olhando para lá, né? Porque esse povo precisa de proteína, e precisa de proteína com baixo custo de produção, que é a grande expertise do Brasil na pecuária, né? Humberto, quando você fala que a África de hoje não é mais a África de antigamente, eu lembro que aí vamos pôr 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, quando a gente falava de África, a gente falava de pobreza, de fome, de miséria. Cara, o que mudou de lá para cá e como é que essa pecuária tem evoluído naquele continente? Então, Divino, assim, eu tive na Angola uns 2 anos atrás e o pessoal dizia, Angola é o Brasil 50, 60 anos atrás. Sim, mas eles não vão levar 50 a 60 anos para chegar onde a gente chegou. Eles vão chegar nesse ponto mais rápido, eles vão tomar uma série de atalhos. E esse povo andou descobrindo muito petróleo nas costas do continente e também dentro do continente. Isso tem financiado o crescimento deles. E ainda que a gente imagine que seja uma miséria absoluta, o continente africano tem em torno de 300 milhões de cabeças de gado. É que, de novo, a África não é um país. Um país é a África do Sul. Mas o continente africano são 54 ou 55 países. Então tem gado por toda parte, baixa tecnificação, mas tem um grande potencial. E
Hoje, em torno de 60% da população da África tem menos de 20 anos de idade. Então, a pirâmide populacional está muito favorável para o crescimento deles. O que a África precisa? Usar bem os recursos que existem. Tem muito dinheiro do Banco Mundial, do Banco da África, para ser utilizado. E eles, com esse crescimento do petróleo, descoberta de gás e minérios por toda parte, isso tem ajudado eles a financiar o crescimento, né? Então, a população jovem precisa de proteína, muita proteína, precisa tomar leite, precisa comer carne, vai crescer. É uma massa de consumidores que está vindo. A América Latina, vamos fazer uma comparação, a idade média do brasileiro é 34 a 36 anos de idade. A idade média do angolano é em torno de 16 anos. Eles têm muito mais gente jovem proporcionalmente que a gente. Essa gente jovem precisa comer e vai vir uma grande massa de trabalho para frente, né? E eles estão incorporando tecnologias, sobretudo no agro. É interessante, cara, porque quando a gente lembra de mercado, quando fala assim mercado, a gente lembra sempre de China, lembra dos Estados Unidos, lembra de Europa. E assim, eu acho que eu não sei se é histórico, assim, parece que a gente até discrimina, né, cara? A África, a própria América Latina, assim, a gente meio que desdenha, né? E quando você traz essa perspectiva, ela é muito legal. Como é que está o poder aquisitivo desse pessoal? A gente sabe que na Ásia tem melhorado muito, né? Lá na África, especificamente, o poder aquisitivo da população tem melhorado? Porque eu lembro que teve uma época assim que, por exemplo, tinha muito diamante, muito ouro, muita coisa, mas estava concentrado na mão de poucos, na mão de governantes ali que brigavam entre si, tribos, rivais e tal. Como é que está isso hoje, cara? Continua a grande concentração de renda, Divino, mas os países estão crescendo e o povo está investindo muito. É uma nova geração de empresários. Tá? Uma coisa que a gente estava discutindo numa viagem que eu fiz, eu cheguei a 10 dias da África, eu estive em Tanzânia, Quênia, Ruanda e Etiópia. Eles não querem mais aquela conversa, vocês foram explorados, coitado do africano, os países vieram aqui e colonizaram. Por quê? Porque mais de 60% da população tem menos de 20 anos de idade. E o pessoal que tem entre 20 e 30, de famílias de posses, de famílias mais abastadas, ou o pessoal que tem um grande poder intelectual, está indo estudar em Harvard, em Oxford, na Sorbonne, ou em Stanford, uma das melhores universidades do mundo. Esse pessoal está vindo, é muito pragmático. Eles olham para você e dizem assim, não vamos olhar para trás, o que você acha que a gente pode fazer para frente? É basicamente isso, é um modelo mental de olhar para frente. Eles não esquecem a história deles, mas eles não querem perder muito tempo com isso. Eles querem ver o que a gente pode fazer aqui que vai dar resultado rápido, eficiente e que possa melhorar a qualidade de vida da nossa população rapidamente. Então, eu acho que essa é a grande chave. É legal, você falou isso aí, eu acabei recapitulando aqui, eu estudei numa universidade nos Estados Unidos e eu tinha acho que 3 ou 4 colegas africanos. Então, brasileiro, nós éramos 2 brasileiros lá e tinha os africanos, tinha até esquecido isso aí. Mas vamos lá, em 2025, o Brasil exportou mais de 1 milhão de doses de sêmen. Como é que você avalia o posicionamento do país no mercado global de genética? Divino, na verdade foram 1.103.000 doses, segundo dados da Asbia, que serão publicados agora durante esse mês, estão sendo publicados aí. Houve um crescimento com relação a 2024 acima de 30%. Se a gente fala em número absoluto, nossa, o Brasil exportou mais de 1 milhão de doses de sêmen. Não, parece muito, né? Na verdade, é menos de 4% do que a gente usou no Brasil. Nós usamos no Brasil, no ano passado, mais de 25 milhões de doses de sêmen. Mais de 25 milhões. Eu acho que, em números absolutos, o Brasil deve ser o país que mais utiliza sêmen, sobretudo na pecuária de corte. E, comparativamente, exportamos mais de 1 milhão de doses de sêmen, mas importamos mais de 7 milhões de doses de sêmen. Sobretudo, sêmen de holandês e Angus, sobretudo dos Estados Unidos. Porque eu costumo dizer para o pessoal de Ásia e África que, humildemente, nós reconhecemos que o trabalho do americano no holandês e no Angus é extraordinário. Então, assim, vamos
tomar um atalho e buscar essa genética extraordinária. A gente importa muita dose de sêmen de holandês para fazer o nosso girolando. Girolando é made in Brasil. Entende? Então, assim, numa análise comparativa, a gente importa bastante para melhorar o nosso gado, para fazer o cruzamento industrial Nelore e Angus para carne e para aumentar a nossa produção de leite. Então, a gente tem um potencial muito grande. O que é que eu costumo dizer? Não somos nós que estamos exportando. É o mundo que está vindo buscar da gente. E esse número de 1.103.000 doses, 26% foi para a Colômbia. Outros 26% foram para o Paraguai. Mais 16% foi para o Equador. E mais 13%, 14% para a Argentina. Então, os nossos vizinhos estão comprando da gente. E basicamente 4 vizinhos. E mais de 90% da nossa exportação foi para a América Latina. Mas o grande potencial para nós é África e Ásia. Bom, então nós podemos falar que a gente tem que tirar o chapéu para a genética bovina brasileira? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Divino. Por quê? Eu digo para os nossos clientes nessas viagens para o mundo aí, para Ásia, para África, para América Central, onde esses 3 continentes eu tenho viajado com alguma frequência aí nos últimos 3 anos. O Brasil é a grande referência em genética tropical bovina. E eu brinco com eles que o Brasil tem 3 segredos na pecuária: gado indiano, pasto africano e trabalho duro brasileiro. A gente importou genética bovina, bós índicos da Índia, e a gente submeteu a uma muito intensa pressão de seleção para melhoramento genético no Brasil. A gente importou sementes e mudas de pastos africanos e submeteu a uma pressão muito intensa de seleção para melhoramento genético. E a gente usa arduamente o trabalho duro brasileiro. E o que é que eu falo nesses países? Que no Brasil, na pecuária, nós somos muito pragmáticos. E a gente toma decisão baseada em 2 coisas: dados e ciência. A gente não molha o dedo, o vento vem do norte, o vento vem do sul. Não. A gente toma decisões baseadas em dados e ciência. E esse é talvez o maior de todos os segredos. E o Brasil aprendeu a produzir leite e carne com baixo custo. E, sobretudo, para alimentar a nossa população. Há 50 anos atrás, o Brasil era importador líquido de alimentos. Hoje, o Brasil é o 2º ou 3º maior exportador de comida para o mundo. Isso foi desenvolvido aqui, com genética tropical. Um intenso trabalho de melhoramento e seleção, sobretudo nas raças zebuínas. E, historicamente, Divina, olha que dado interessante. O Brasil deve ter importado da Europa mais de 1,5 milhão de cabeças de gado ao longo da nossa história. Mais de 1.500.000 cabeças. E nós importamos um pouquinho mais de 6.000, apenas 6.000 cabeças de zebuínos. E hoje, mais de 80% da nossa produção é com sangue zebuíno adaptado aos nossos 6 diferentes biomas: Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Campos do Sul. A gente adaptou a cada bioma e a gente aprendeu a produzir com baixo custo. Isso é o que tornou o Brasil referência, sobretudo para a Ásia e África. Por quê? Porque os biomas deles são os mesmos dos nossos. Muita floresta, muita umidade. A savana deles é o nosso cerrado. A nossa caatinga é muito parecida com o Sahel africano, que é uma área mais desértica ou semidesértica. Então, os biomas são muito parecidos, com altas temperaturas. Quando é seco, é muito seco. Quando chove, chove demais. Os solos, de maneira geral, um tanto quanto pobres, mas a gente aprendeu a produzir nessas condições. Então, eles olham para a gente e dizem: puxa vida, nós temos que aprender com vocês. E eu acho que a gente tem que olhar isso como uma grande oportunidade para expandir o alcance da nossa genética e ser a grande referência em produção de proteína animal para o planeta, porque nós fazemos isso como ninguém. É bacana, né? Se desse para pegar a terra
e unir os dois continentes, ia encaixar certinho, cara. Me fala uma coisa, quantos embriões foram usados no mundo e quantos no Brasil no ano passado? Olha, a Zebuembrio é uma empresa bastante antenada com informações. Apenas de ilustração, qualquer visita que a gente vai fazer a qualquer país, a gente encomenda um estudo sobre a produção agropecuária desse país. Para a gente chegar lá não como professor, como mestre, como sabe tudo, para a gente ver o que para a gente ter um entendimento básico e quando chegar lá, ver o que pode ser replicado do Brasil para lá e o que não consegue replicar. Com relação ao número de embriões, segundo a IETS, International Embryo Technology Society, o mundo deve ter transferido no ano passado em torno de 2 milhões de embriões. Mais da metade disso, entre 1 milhão e 1 milhão e 100 mil embriões, foram transferidos no Brasil. O Brasil é quem mais incorpora a transferência de embriões, a biotecnologia transferência de embriões no planeta. Os nossos veterinários são reconhecidos mundialmente como os maiores experts em transferência embrional no mundo. E o Brasil avançou muito na genética, sobretudo pelo uso intensivo de embriões. Humberto, nós, apesar de todos esses números que você está trazendo, a gente sabe que nós temos uma pecuária muito díspare, né? Nós temos desde o mais top dos top aqui no Brasil, mas temos também uma pecuáriazinha que anda arrastando, não só arrastando, mas morrendo, né? Porque muitos que não estão buscando essa genética, muitos que não estão buscando esse aprimoramento estão saindo do mercado. E tanto é que tem acontecido de grandes conglomerados, né, produzirem tanto leite quanto carne. Quando é que a gente vai olhar e falar assim, cara, a gente tem uma pecuária mais ou menos parelha, assim, mas na régua lá em cima, sem ter essa pecuária ainda, como é que é o nome? Pé de boi? Aquela bem... Na minha opinião, a gente já tem a pecuária, uma das mais desenvolvidas do planeta. Esse fenômeno de encolhimento do número de produtores e de disparidade no nível de produção é mundial. Eu conheço muitas propriedades nos Estados Unidos que são de baixa tecnificação. Propriedade de corte nos Estados Unidos é basicamente no passeatouro. Eles compram 20 doses, 30 doses, 50 doses de sêmen. Quem compra bastante, compra 100 doses de sêmen. No Brasil, você vende 5, 10 mil doses de sêmen para um cliente só, fazendeiro. Tá? Então, assim, o número de produtores de leite no mundo vem caindo abruptamente no planeta inteiro. Ok? Mas o volume de produção vem crescendo. A mesma coisa no Brasil. São esses produtores mais tecnificados que fazem a régua. A título de ilustração, o Brasil, uns 20 anos atrás, abatia em torno de 28 milhões de cabeças de gado por ano. O ano passado, as estimativas do mapa é que nós abatemos em torno de 41 milhões de cabeças de gado. Em 20, 25 anos, a nossa média de abate, média Brasil, pulou de 17,5, 18 arrobas por cabeça para em torno de 20 arrobas por cabeça. Isso é um ganho gigantesco como média, porque nós estamos falando de 40 milhões de animais abatidos por ano. E o nosso rebanho crescendo, incorporando tecnologia. Então, a nossa média é muito alta, comparativamente com outros países. E a gente vem aprendendo a produzir com mais tecnologia. Se a gente vê o número de animais abatidos após confinamento, a gente vem crescendo ano a ano. Agora está vindo o DDG aí, a gente está começando a produzir etanol de milho, a velocidade de crescimento de animais abatidos após confinamento deve crescer substancialmente. Inclusive, já estamos mandando DDG para a China. Em janeiro agora, foi registrado na Nigéria o nascimento do primeiro bezerro oriundo de transferência de embriões naquele país. Qual é o significado técnico disso? Isso é um marco? E por que é tão importante?
Divino, é um marco histórico para a Nigéria, para o Brasil e para a Zebu-Embrio. Fomos nós que transferimos esse embrião. A Zebu-Embrio fez a primeira transferência de embrião da história da Nigéria no ano passado. E o primeiro produto de embrião nascido na primeira semana desse ano, uma fêmea girolanda, foi produzido e transferido pela Zebu-Embrio. Então, o que é que a gente fez? A gente mostrou que nós somos capazes de replicar o melhor da biotecnologia do Brasil em qualquer lugar. E me acredite, foi muito desafiador fazer esse trabalho na Nigéria. Por quê? Bom, pequenas propriedades, a Nigéria tem 230 milhões de habitantes, tem mais gente que no Brasil. E é um país do tamanho do estado do Mato Grosso. Não tem muita gente e pouca área. E eles cortam o capim para levar para o gado. O gado não pasta livremente. A grande maioria da produção pecuária da Nigéria é gado nômade, criado por pastores. Quando você vai ver o número de animais que tem na Nigéria, varia de 15, 16 milhões a 40 milhões. Por que varia tanto? A seca desce do Saara, eles começam a andar 500, 800 quilômetros por ano para fugir da seca. E uma hora entra na República do Benin, outra hora entra no Níger, outra hora entra no Camarões, outra hora entra no Chad, fugindo da seca. Mais de 80% da produção pecuária da Nigéria é sem cerca e com pasto nativo. A gente conseguiu fazer um resultado muito bom em transferência de embriões, porque a gente recebeu gente da Nigéria para treinar dentro da Zebu-Embrio, ficaram 6 meses de treinamento conosco, colocamos esse pessoal, era um aluno de doutorado que veio da Nigéria, colocamos ele em treinamento conosco, mandamos para a FASU fazer treinamento, mandamos ele de volta para preparar as receptoras para a gente. Se não tivesse sido feito assim, a gente não conseguiria ter entregue o resultado. Tem um potencial gigantesco com embriões para toda a África, e a gente mostrou que isso é possível. Cara, aconteceu a primeira exportação de embriões para a Índia. Como é que foi isso, hein? Orgulhosamente, podemos dizer que a Zebu-Embrio faz parte disso, junto com a Fazenda Floresta da Roberta Bertin. Vocês estão em todas, cara. Vocês estão em todas. Em outubro, nós fizemos, juntamente com um concorrente, é muito importante dizer isso, um concorrente de qualidade que temos aqui no Brasil, a gente fez com a Fazenda Floresta a primeira exportação de um contrato de 2.000 embriões de gir de volta do Brasil para a Índia. Isso foi histórico. Há uns 2, 3 anos atrás, eu recebi uma delegação da Índia na Zebu-Embrio e o pessoal da delegação fez um comentário comigo. Humberto, parabéns pelo trabalho magnífico que vocês fizeram com as avós que importaram da Índia algumas décadas atrás. Mas agora a gente precisa dessa genética de volta, porque vocês chegaram num nível surpreendente e a gente precisa evoluir na nossa produção de leite. Então, foi um grande orgulho a gente ter sido convidado pela Roberta da Fazenda Floresta para participar desse projeto e estamos aí. A gente trabalha de maneira discreta, mas a gente baixa a cabeça e trabalha tudo. Então, dizer que estamos em todas, olha, eu acho que a gente aproveita bem as oportunidades, viu, Divino? Cara, eu acho que é muito bacana a gente ouvir isso, né? Ter esse reconhecimento de quem está lá fora, de quem... Assim, a Índia, né, era a grande referência e acabou que o Brasil, que recebeu aqueles animais, se torna hoje a referência para chegar e falar assim, olha, nós precisamos que vocês tragam de volta para a gente aquilo que vocês aprimoraram. Cara, eu imagino o orgulho de vocês, assim, deve ter sido grandioso, né? Muito obrigado. E assim, orgulho pelo seguinte também, Divino, os indianos não são coitadinhos, não, viu? Não, a Índia não são, muito pelo contrário. Simplesmente é o maior produtor de leite do planeta, muito longe do segundo colocado, em números absolutos. Obviamente que se comparar, fizer uma análise comparativa com o tamanho da população, é insuficiente, mas a Índia produziu ano passado mais de 220 bilhões de litros de leite.
em torno de 1 bilhão a 1,5 bilhão de leite de camela, em torno de 100 bilhões de litros de leite de búfala, mais de 120 bilhões de litros de leite de vaca, sobretudo de gir e cancreide. Cancreide é o guzerá. Nós chamamos de guzerá no Brasil porque ele saiu do porto de Gujará, veio da província de Gujará, mas lá eles chamam cancreide. Que legal. Então, eles transferem embrião, eles têm alta tecnologia, porém eles precisam acelerar. E eles praticamente duplicaram a produção de leite nos últimos 15 anos. Vou repetir isso, hein? Eles praticamente duplicaram a produção de leite nos últimos 15 anos. Então a gente tem que olhar, continuar vendo o que a gente pode copiar, entre aspas, deles, porque eles são muito competentes. E para a gente é um grande orgulho que eles são extremamente exigentes nas normas para importação de genética. E a Zebu-Embryo, junto com a Fazenda Floresta, preencheu todos os requisitos que eles exigiram, entre as quais algumas enfermidades genéticas que a gente nunca tinha ouvido falar. A gente tem que mostrar que o Brasil, as doadoras são livres disso, e uma série de enfermidades que não são do nosso dia a dia aqui, mas que nós temos que comprovar que o Brasil é livre. E a Zebu-Embryo hoje tem habilitação para exportar para mais de 40 países. Isso significa que a gente cumpre a normativa de mais de 40 países diferentes. Okay? Então, assim, a normativa que impuserem, nós seremos capazes de cumprir, porque nós, Zebu-Embryo, queremos ser a grande referência em exportação de genética tropical bovina brasileira para o mundo. Bacana, cara. Humberto, precisamos conversar mais, precisamos de prosear mais. Cara, fiquei muito feliz de ouvir tudo que você disse a respeito da nossa pecuária brasileira, a respeito daquilo que nós estamos oferecendo para o mundo, da qualidade, da tecnologia, do quanto a gente tem a oferecer para o mundo, cara. Eu acho que a gente, assim, o brasileiro tem que entender um pouco mais da agricultura, da pecuária, se orgulhar muito mais disso, ter orgulho daquilo que a gente realmente é bom. Eu falo o seguinte, cara, a gente já foi bom no futebol, a gente já foi bom no carnaval, hoje a gente é bom no agronegócio, na agropecuária. Essa é a nossa maior expertise, cara. Por isso, Virgínio. Você perguntou do potencial de consumo da África, imagina o seguinte, uma conta que um africano fez para a gente. Imagina que a população da África passe a gastar um único dólar a mais por habitante por ano. Isso significa 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Se a gente fizer isso por dia, são 1 bilhão e 400 milhões de dólares por dia. Olha o potencial de crescimento, um número pequenininho para uma população gigantesca, que tem um potencial muito grande. E eles querem aumentar, eles querem melhorar, eles querem tecnificar a produção deles. Quero te dar um exemplo disso aqui. Eu estive no Quênia há 10, 12 dias atrás e eu me deparei com um pessoal queniano, uns veterinários, que importaram 300 embriões do Brasil, de girolã. Divino, foi tocante eles conversaram comigo. Conversaram comigo com o pessoal da BCZ. Eles falaram assim, Humberto, a gente tem um laboratório aqui, cara, mas será que a Zebu-Embryo não poderia vir aqui tocar esse laboratório? A gente não está conseguindo. Então, assim, eles precisam de transferência de tecnologia. O que é que a gente vê? O que é uma grande diferença? Isso, do ponto de vista social, é muito importante, do ponto de vista civilizatório e do ponto de vista de cidadania. A África, ao longo da história, tem mandado grandes talentos para estudar na Europa, nos Estados Unidos. E esse pessoal volta com títulos e pouco conhecimento prático. Entendi. E no Brasil, o que é que a gente fala para eles? Olha, a gente não vai dar título para vocês, mas a gente é capaz de ensinar de uma maneira muito simples vocês replicarem as tecnologias que a gente tem. E é isso que eles querem uma transferência real de tecnologia. O que a gente está fazendo? A gente está levando treinamento para lá, a gente está levando o pessoal nosso
a gente está treinando o pessoal deles, porque você não consegue entregar resultado consistente de IATF e TETF, de inseminação através de embriões, se não tiver uma forte equipe local, bem treinada, para preparar receptoras para a gente. Você entendeu? Então, encaixa como mão e luva. Bacana. Cara, eu espero que a nossa próxima prosa seja aí na sede da Zebuembrio, né? Tomando um cafezinho, aí depois comendo uma carninha, batendo um papo. Da nossa simplicidade, Divino, do nosso papo reto. Você vai ver que nós temos ISO 14000 na fazenda. Show. Tá? Show. Isso é muito importante, sobretudo quando nós temos concorrentes europeus que ficam inventando aquele trololó que o Brasil está destruindo sua natureza, onde nós produzimos o que a gente está produzindo com 1/3 do nosso território e preservamos 2/3. Uma vez eu perdi com o francês. Quanto por cento vocês têm da área de vocês preservada? Não tenho a menor ideia. Eu falei, mas eu tenho. É de 1 a 3%. Nós temos mais de 65%. É fácil, né, cara? É só a gente sobrevoar. É só a gente sobrevoar a Europa, sobrevoar os Estados Unidos, sobrevoar o Brasil. É facinho. Se orgulha de ter ISO 14000, de cumprir com normas para mais de 40 países, porque nós sabemos muito bem o potencial que a gente tem no Brasil para estar espalhando pelo mundo e a gente está preparado para a briga de cachorro grande. Nós tivemos na Etiópia ano passado numa feira e um dos nossos associados foi abordado por um australiano na feira. Ele de maneira quase que agressiva, se pegou no braço dele. O que vocês estão fazendo aqui na Etiópia? E ele abriu o sorriso e falou, estamos recém chegando, vocês se preparem que agora a batalha vai ser feroz que o Brasil está chegando. Eles entram em pânico, Divino, porque eles sabem que nós somos capazes de trabalho duro e entrega consistente, de qualidade. Eu gosto de gente igual você, positivista, gente séria, gente que sabe o que está fazendo. Cara, obrigado, foi uma honra conversar contigo. Prazer foi meu, Divino. Próximo bate-papo na Zebuembrio. Show! A nossa fazenda ao fundo, com ISO 14000, toda arborizada, com mais de 350 doadoras produzindo, com mais de 20 mil embriões produzidos no ano passado. Devemos chegar no máximo no ano que vem a mais de 50 mil embriões e exportando para o mundo inteiro. Vamos combinar essa prosa. Abraço, obrigado. Um abraço, até mais. Show! Gente, olha que prosa boa, hein? Olha que prosa boa. Isso é que motiva a gente a acreditar cada vez mais no Brasil, a acreditar cada vez mais na nossa agropecuária. A gente é bom demais, né? O Brasil acabou, não tem coitadinho mais, não tem terceiro mundinho mais. A gente é fera naquilo que faz. Eu conversei com Humberto Rosa, diretor de negócios da Zebuembrio, e falamos a respeito da genética pecuária brasileira que está invadindo o mundo. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe com um monte de gente, se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.